Bom, vamos lá. Hoje a gente vai tratar de um tema muito bacana aqui, que é o papel de RIG estratégico nas empresas. E para conduzir esse bate-papo, eu vou chamar o Rafael Caldas, nosso fundador e CEO aqui da Inteligov, e ele vai receber um especialista muito renomado aqui no assunto, né, em RELGOV, que trata-se do Antônio Tótaro Neto, sócio fundador da Toro RIG, né, escritório especializado em relações institucionais e governamentais, e especializada em identificar essas tendências e demandas do mercado para agir na defesa de interesses de empresas de diversos setores, além de contribuir aí para o diálogo com o setor público, mantendo uma boa reputação e uma boa interação junto aos stakeholders. Antes de passar a palavra para os nossos especialistas, eu quero reforçar o propósito aqui da comunidade, né, desses encontros, desse projeto. É um espaço para que os profissionais da área de RELGOV e das áreas correlatas possam compartilhar suas ideias, buscar novos talentos, buscar por soluções inovadoras. Então, eu reforço aqui que o espaço é de vocês, a gente conta sempre com a interação de vocês para construir esse espaço. Agora sim, vou chamar aqui o Rafael, Antônio, boa noite, que honra poder acompanhar esse evento aqui com vocês. Boa noite, Aninha. Boa noite, Tótaro. Obrigado pela introdução. Tótaro, é um prazer estar aqui contigo. Você sabe da minha admiração por você, pelo trabalho da Toro. O Tótaro, óbvio, a gente tem essa biografia aqui resumida para fazer a abertura, né? Mas o Tótaro tem uma biografia super interessante aí na área de RIG, uma pessoa que já atuou bastante. E Tótaro, seja muito bem-vindo. Se você pudesse apresentar um pouco, falar um pouco de você, como foi sua carreira em RIG, como falar um pouco da Toro também, né? Seu projeto atual, o que é a Toro, como vocês trabalham. Acho que é bem interessante para o pessoal aqui conhecer. Maravilha. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Rafael. Prazer gigante do meu lado estar com vocês. Eu, como amigo do Rafael, cliente da Inteligov, aqui eu me sinto muito bem, então eu realmente estou muito contente de estar com vocês, muito honrado de ter sido convidado. Eu vou começar, Rafael e a todos, falando um pouco então do porquê eu entrei em RIG, né, que eu acho que cada um tem uma história, e a minha foi da seguinte forma: iniciando minha carreira jurídica, né, eu sou advogado, num grande escritório de advocacia. Num determinado momento, eu fui conduzido para a empresa, né? E ao ser conduzido para uma empresa, Colgate-Palmolive, em São Paulo, eu me deparei com um momento que tinha muito de CAD, direito da concorrência, no meu portfólio. Então, ali eu diria que foi a primeira sinalização que eu tive de uma relação governamental, né, pessoal? E foi muito curioso naquele momento, porque as relações que se construíram ali, embora eu fizesse parte do departamento jurídico e nem tivesse um time de RIG, né, como a Ana bem pontuou aqui no início da conversa, elas mostravam para mim que tinha uma área paralela àquele campo jurídico ao qual eu tinha me preparado durante a faculdade, já tinha feito um mestrado naquela época também, e estava no mercado, mas eu não sabia exatamente o que era esse campo chamado RIG. A partir dessa empresa, eu me desloquei para uma outra empresa também no sul do Brasil, e aí mais voltada para a indústria de cigarros, né, do tabaco, e aí as relações que eu tive que construir sempre no jurídico ganharam uma intensidade, eu diria. O produto um pouco mais belicoso, né, ele gerava maior necessidade de interações. E isso foi muito rico, né? Quando eu resolvi que eu sairia dessa empresa, porque eu decidi, por razões pessoais, voltar a morar em São Paulo, eu voltei por meio de uma outra empresa que é conhecida também, que é da área de cerveja, que é a Ambev. E na Ambev eu fiquei muitos anos tocando
pedaço do departamento jurídico, mas num determinado momento eu fui conduzido à área de relações institucionais e governamentais, exatamente com esse nome, e exatamente como foi descrito, né, pela Ana, no Relações Institucionais e Governamentais. Então, foi muito curioso naquele momento, porque eu no meio de uma carreira totalmente jurídica, fui convidado pelas pessoas que estavam acompanhando a minha carreira ali a me deslocar, a sair do jurídico formalmente falando e ir tocar a parte de relações institucionais e governamentais no meio de um outro time maior. Então, aquilo foi muito positivo, aquilo chamou minha atenção e aquilo me trouxe muita satisfação. Por quê? Porque eu consegui exercer algo que eu fazia já nas outras empresas, mas dentro de um time que fazia só isso. Então foi muito interessante, porque aí eu deixei de ver só advogados, eu deixei de ver o mundo jurídico tradicional e passei a tocar isso que a gente vai conversar aqui, que é a área de RIG, né? E o RIG envolve diferentes caixas, né? Já eu falo um pouquinho mais com mais calma como eu vejo a área de RIG, mas foi isso que me levou, Rafael, respondendo bem objetivamente, à área de RIG, tá? Então eu diria que eu inicio a minha fala assim, explicando como que eu fui conduzido para a RIG, tá, Rafael? É isso. Não, é super interessante, porque você passa por duas, tabaco e bebida alcoólica, né? São duas áreas super demandantes e difíceis, né? De você atuar, são áreas que têm bastante questões todo dia para você lidar, seja com o governo, seja com outros atores, né? E acho que a gente pode pegar esse gancho para falar um pouco sobre isso, sobre RIG, né? O que é RIG, como se diferencia do Helgov, mas até antes de entrar nisso, eu queria que você falasse um pouco da Toro, que você acabou não mencionando, né? Que Bem é a lembrado, sua desculpe. atuação atual. Imagina. Eu falei eu falei do como eu fui conduzido, mas eu não falei da empresa, né? O que aconteceu, Rafael? Eu fui descobrindo aos poucos que essa área, que eu chamaria de uma área nova, né, Rafael? Uma área nova que eu sei que já tem muitas pessoas fazendo, mas comparativamente a outras áreas profissionais, eu diria, ela é um recém-nascido. Então eu fui me apaixonando por isso, eu fui gostando demais, e num determinado momento da minha carreira dentro da Ambev, eu fui convidado a ir para fora do Brasil, né? A Ambev estava num período de internacionalização, não foi nessa primeira onda, mas na terceira onda, talvez, eu fui convidado a ir para fora. Fazer o quê? Reproduzir um pouco o que eu vinha fazendo no Brasil, tá? Em linhas gerais. Não fui fazer um xerox, não, do Brasil, claro que não, mas eu fui levar algo principalmente da cultura corporativa dessa empresa para fora, só que ao levar isso numa função que já era de assuntos corporativos, desse o nome que se queira dar, mas estamos falando de RIG, né? Na época, acho que é Public Affairs o nome, mas eu fui fazer RIG. O que é o RIG? Relações institucionais e governamentais fora do Brasil, em outros países, lotado em Nova York. Então, nesse momento que foi desde final de 2016 até final de 2019, né, mais ou menos 3 anos, um pouco mais, eu fiz isso, mas olhando de fora. Então eu deixei de ser Brasil, fui fazer para outros países com os olhos da matriz da empresa. Quando eu, por razões também de vida e outras questões, eu resolvi, eu decidi voltar ao Brasil com a minha família, meados de 2019, Rafael e a todos. O que acontece? Eu já tinha observado uma necessidade, uma carência no mercado dessa área. Por que uma carência? Porque eu via muitas empresas, eu via muita gente que não sabia o que isso queria dizer. Né? E até mesmo hoje, claro, não faz muito tempo, tivemos uma pandemia no meio, eu continuo vendo isso. Aonde eu quero chegar com isso, Rafael? Eu acho que
estava certa a minha percepção que é pouca gente que sabe o que isso quer dizer, e mais, como isso pode gerar valor, né? Valor, propósito, valor, né? Como isso pode ajudar as empresas, o mundo corporativo ou não, a sociedade também. Era uma época de quando meu clique deu, tinha uma época no Brasil, um momento político que não é muito distante, mas era um outro governo, obviamente, né? Falava-se muito de Lava Jato, independentemente de qual ideologia, tinha um momento ali de, né, vamos limpar, é um novo momento do país que me interessava, e também me interessava estar no Brasil. Então aí vem o que você perguntou, Rafael, que é como surgiu a Toro. A Toro nasceu dessa ideia, que ideia? De criar algo novo, de criar algo diferente, não só porque é novo, né? Porque eu também já usei consultorias, obviamente, como clientes em Brasília, em São Paulo, que tratam desse tema também, mas o que eu trazia, eu acho, era uma visão um pouquinho diferente. Foi daí que nasceu a Toro, Rafael. Não sei se eu me expliquei, mas foi isso. Super, super bem. E aproveitando esse gancho, então, desse esse vácuo que você percebeu, essa carência, de certa maneira, nessa área de RIG, você podia falar um pouco, porque às vezes tem uma certa, eu não diria uma confusão, mas um certo overlap, talvez uma neblina aí sobre o que é RIG, o que é Helgov, no que elas são comuns, onde estão as diferenças, né? E a Toro, pelo que eu entendo, atua em RIG, né? E queria ouvir um pouco de você sobre isso, as diferenças Perfeito. entre RIG e Helgov, né? Perfeito, perfeito. Eu começaria dizendo assim, Rafael, a relação governamental sempre vai ter o governo envolvido, né? Muito simples, muito simples o que eu estou dizendo, né? Não estou querendo simplificar e nem minimizar, claro que não. Super, hiper relevante, óbvio. Então, uma relação com o governo. Se eu, por um acaso, tenho um compromisso com o governador de Curitiba, só a título de exemplo, governador do Paraná, título de exemplo, eu estou tratando de uma relação governamental, né? Então eu vou resolver algo, vou discutir um tema com o governo, tem uma relação governamental. Quando a gente parte para a relação institucional e governamental, eu vejo ela muito mais ampla, né? Então nós estamos falando de mais entes envolvidos: a sociedade, o governo, as empresas, vários entes estão envolvidos nessa confluência. Então, quando eu olho o escopo do RIG, por onde eu passo hoje, quando eu vejo o escopo da Toro hoje, a gente passa por 4 objetos, principalmente, né? 4 objetivos, tá? A relação governamental por si só, a questão reputacional, né? Reputação e tudo que envolve esse nome, reputação, o ESG está aí dentro também. As relações institucionais puramente ditas. Por que isso? Por exemplo, relações que as associações têm com as empresas, associações privadas, né? Associações sem fins lucrativos. Essas associações, na minha opinião, fazem parte das relações institucionais, tá ok? E fora isso, uma comunicação estratégica. Então, a área de comunicação está dentro do RIG, como eu chamo, também faz parte do RIG. Então, a área de RIG é composta por, na minha divisão mental e como a gente vê na Toro, por 4 grandes objetivos, grandes objetos, Rafael, sendo que Helgov é uma delas, tá bem? Legal. Não, porque às vezes a gente tem essa tendência de pensar que, bom, RIG é só relações institucionais mais relações governamentais. E vi que, pelo menos na visão da Toro, tem duas outras grandes áreas relevantes aí, que é essa gestão da reputação, né, e a construção de uma comunicação estratégica. Eu tenho sentido, acho que todos nós aqui, um avanço significativo na
preocupação dos profissionais de RIG com o ESG, né? Como você tem visto isso, Tótaro? Como que você vê o ESG hoje, no Brasil especialmente, os riscos de um greenwashing, como que isso está sendo implementado, os cuidados que você precisa tomar ao olhar para o ESG, enfim, um panorama geral. O que você pode falar para a gente? Perfeito, Rafael. Eu vejo assim, o ESG não existe de hoje, né? Com outros nomes, ele já existia, ele vem sendo simplesmente renominado, né? Claro, quando a gente pensa em empresas menores, muitas vezes não há nem tempo de se pensar nisso. Mas grandes corporações já faziam isso, já vêm fazendo isso e se preocupando com esses temas. Então, o meio ambiente é algo que não dá para principalmente hoje no Brasil, com a legislação que temos, não tem como não nos preocuparmos, né? Não tem como as empresas não se preocuparem com isso. É algo fundamental para que não haja um problema muito maior, inclusive no campo penal, né, para os administradores que tocam a empresa. Por mais que, de novo, entre resolver esse problema e ter o seu lucro, aonde o empresário vai se preocupar. É um dilema, né? Fazer um investimento agora ou mais a médio prazo, né? Isso é um dilema complexo, mas eu acho assim, o E do meio ambiente é fundamental, o S do social passa a ser uma nova composição da sociedade, que a gente também não tem muita escolha, né? Essa nova composição da sociedade, ela é fundamental, porque não adianta aquela mentalidade de 30 anos atrás, de 20 anos atrás, não vou me preocupar com o que tem no entorno. Não tem como, né? É irreal, né, Rafael? Ou seja, as pessoas menos favorecidas estão lá no entorno de uma fábrica, por exemplo. Como o empresário não vai fazer nada, por mais que supostamente, no meu exemplo, esse empresário seja super frio, calculista, não tem como, porque aquilo ali vai afetar a vida do empresário calculista ou não, então não é mais uma escolha, né? E a governança é uma transparência que exemplos e mais exemplos, né, recentes e menos recentes, do que ocorre quando não há uma governança. Então, eu acho que o ESG não é novidade, o ESG existe há muito tempo. Eu acho que tem um problema um pouco sério, que é como fazer para nominar as metas, né? Porque as metas das empresas em si, pensando em ESG, elas podem ficar no campo do abstrato, né? Quando se fala em metas. Aí nós estamos entrando num outro campo que é menos a consultoria, mas não deixa de ser também, porque eu acho que é isso que é um diferencial, né? Empresas que querem realmente ter um impacto, que metas podem ser criadas para que esse impacto repercuta lá na ponta? Então, eu acho assim, Rafael e a todos, aquela experiência que eu falei lá de fora passou demais por projetos que impactaram, melhor dizendo, a vida em comunidade. Isso passa por relações institucionais, porque nos diferentes países a gente tratava de fazer coalizões com outras empresas, outras associações, em benefício de um bem comum. Lá no caso era a redução do número de mortes por acidentes de trânsito, né? Acidentes geralmente envolvendo bebidas alcoólicas. Então, como nominar isso e como colocar meta nisso? Envolve governo, porque tem que ter fiscalização, né? Não é só um privilégio do Brasil que o poder de polícia é do governo, né? Em praticamente todos os países o trânsito é poder de polícia do governo também, né? Pelo menos todos os países que eu operei eram assim. Então você tem que conversar com o governo, tem que conversar com outras entidades e tem que ser transparentemente, tem que ser transparente com seus clientes e mesmo com seus funcionários. Então eu vejo assim, o ESG não tem escolha, né, Rafael, respondendo a você, correto? Perfeito. Não, super interessante. Eu acho que a gente dá um passo aqui. Já tem tem uma pergunta, pelo menos aqui, interessante, que eu já entro, mas queria aproveitar o que você trouxe do ESG e da necessidade de ter metas bem definidas, para a gente falar sobre o tema que deu título aqui a essa nossa conversa, que é o RIG Estratégico.
né? Perfeito. Exatamente o que seria esse RIG estratégico. Então, já temos essa clareza aqui dessas 4 grandes áreas: relações governamentais, institucionais, gestão de reputação, onde entra o ESG, e também uma comunicação estratégica. E como exatamente, o que seria esse RIG estratégico, né? Quando você fala de definir metas mais claras de ESG, esse olhar para dentro da empresa teria um pouco a ver com esse RIG estratégico, conhecer um pouco do negócio, o que seria exatamente? Sim, sim. Eu vejo da seguinte forma, Rafael. Eu vejo assim, desculpa que eu tirei um pouquinho a minha imagem, porque eu estou com um probleminha aqui na minha bateria. Eu passaria a dizer que o RIG estratégico ele conversa demais com essa visão de negócios, né? O que é essa visão de negócios? Essa visão super relevante do que buscar por meio de RIG, né? Então, as relações institucionais governamentais, na nossa opinião, têm que gerar valor. O que é o gerar valor? É resolver problemas? Pode ser, né? Então, eu acho que eu qualificaria isso por meio de um exemplo, né? Que seria esse exemplo? Tem alguns, mas eu daria um exemplo. Supostamente, uma empresa que esteja com um problema ambiental gigante. Então, é um exemplo que existem vários, né? Muitas empresas têm problemas ambientais, mas é um problema, nesse meu exemplo, que vem demorando para ser resolvido, tá? Demorando. E a comunidade, aí acaba envolvendo o E, o S e o G, a comunidade sentindo esse problema muito fortemente. Supostamente é um problema de cheiro, supondo que seja uma chaminé que solta um cheiro muito forte. O que ocorre? Aonde entra aí o RIG estratégico? Uma área tradicional, um jurídico tradicional ou uma empresa ultra tradicional vai falar, mas eu tenho o direito de ter a empresa nessa comunidade, eu não tenho muito o que fazer além de me defender. Quer entrar com a ação, entrem com a ação, que seja uma ação civil pública, e eu vou lá protocolar a minha defesa e nós vamos discutir no tribunal. Eu acho que um RIG estratégico, Rafael, entra nisso, gerar valor ou amenizar riscos, né? Porque tem muitos riscos envolvidos que podem ser diminuídos por meio dessa atuação. Que atuação? Uma atuação proativa em benefício do empresário. O que é em benefício do empresário? Em benefício da comunidade. Então, o RIG estratégico não está só preocupado em gerar o valor para uma das partes, vai estar interessado em conciliar tudo para que isso chegue a um denominador comum, entende? Nessa questão ambiental é muito evidente, várias partes interessadas, né? Muitas vezes vai ter Ministério Público também, vai ter algum problema nessa comunidade que eu estou trazendo, e por meio disso, que valor você vai atingir? Algo que a lei permita, claro. Então, esse novo momento do RIG, na minha cabeça, Rafael, passa por isso, ou seja, a observação do que dá para fazer e o que não dá, ela não é subjetiva, a lei vai dizer, correto? Vai ter uma questão subjetiva, que é uma área um pouco mais cinza entre o que a lei não estipula e, de repente, o empresário quer. Aí é óbvio que vai ter que entrar um pouco de... É um bom senso, é uma decisão colegiada entre cliente e o consultor. Aí depende de muitas coisas relacionadas a isso. Mas eu acho que o RIG estratégico passa por isso, né? Ao olhar o negócio, como deliberar quais ações a serem tomadas. Eu diria que é por aí, tá, Rafael? Para gerar valor, entende? Perfeito. Sim, super, super claro. E Tótaro, para desempenhar esse papel novo, para ter essa atuação estratégica em RIG, né? A gente está falando do cenário corporativo, mas estou vendo algumas pessoas aqui acompanhando a gente, o Wagner, por exemplo, que é o Wagner Dias, que atua num sindicato, por exemplo, em RIG, né? Como você vê o RIG estratégico no terceiro setor, na defesa de interesses trabalhistas, por exemplo, também é possível falar em RIG estratégico nessas outras áreas? Sim.
Imagino que você esteja se realocando aí, né, Tótaro? Rafael, por gentileza, desculpe, viu? Imagina, sem problema. Obrigado. Quem sabe faz ao vivo e é assim que acontece. Está todo mundo preparado para isso. Mas aqui já deu certo, viu, Rafael? Perdão. Sem problema. Mas eu estava te Sim. perguntando, que eu estava vendo aqui a audiência, tem algumas pessoas, como o Wagner aqui, eu dei de exemplo, que é um super profissional de RIG que atua num sindicato de trabalhadores, servidores públicos especificamente, né? Como você vê o RIG estratégico nessas outras áreas? No terceiro setor, na defesa de direitos de trabalhadores, por exemplo, também é possível falar de RIG estratégico nessas outras áreas? Eu não tenho a menor dúvida, viu, Rafael? Por quê? Porque eu acho que a partir do momento que é feito um diagnóstico da situação, né? E de novo, aí independe da ideologia, independe do lado que estejamos, eu acho que tudo isso faz sentido, sim. Então, uma disputa que seja, uma defesa de interesses, né, por meio de uma legislação nova ou já existente. Isso tem a ver com RIG estratégico, né? Você criar alguma coisa para gerar esse valor que eu estou dizendo, eu acho que independe se está do lado do sindicato, do lado da empresa, independe. Depende para quem você gera esse valor, né? Exato. Está se falando com a sociedade, qual a melhor maneira possível para que isso represente um legado. Eu acho que o legado tem a ver com esse RIG estratégico, né? Claro, aí alguém poderia dizer, pô, mas o meu legado é diferente disso. Aí é lógico que vai ter motivações, né? Então, as motivações da indústria X são diferentes das motivações da associação L. Mas tudo isso faz parte, sim, de olhar o tabuleiro, verificar quais peças podem ajudar ou não e, a partir daí, desempenhar. E aí, é claro, é muito suor, né, na minha opinião, é um trabalho grande de convencimento para chegar em tais resultados, né? E aí tem as peças que você pode mexer ou não mexer. Para mim é isso, viu, Rafael e Ivan? Legal, interessante. Esse conceito de legado eu acho que é relevante. E essa geração de valor, que acaba sendo um valor muitas vezes compartilhado, se você tem esse enfoque do ESG, né, de como gerar valor para o negócio e também gerar um valor, gerar resultado ambiental, gerar um impacto social positivo, ter atenção para a governança, acaba sendo um legado compartilhado. E acho que é super desafiador esse conceito do RIG estratégico, especialmente se a gente for pensar, e aí é um enfoque que a gente tem muito aqui na comunidade, da carreira desse profissional de RIG que está se formando, né? Nesse sentido, queria entender contigo, o que você acha que o que faz um profissional excepcional na área de RIG, né? O que o cliente espera e fica de queixo caído quando tem um profissional de RIG com tais qualidades, né? Que qualidades são essas? Que caminho você sugere para esse pessoal? O que você tem notado que são skills relevantes, capacidades aí, sejam técnicas ou mais as tais das soft skills, que o pessoal deve desenvolver e tem que apresentar para atuar bem em RIG? Claro, eu acho que a tua pergunta é excepcional, né, Rafael? Eu vejo assim, falando de um profissional de RIG em 2023, né? É disso que nós estamos falando, né? Minha opinião, tá? Primeiro, eu acho que, como em qualquer profissão, todo mundo, tudo é para ontem, né? Então, comecemos daí, né? Eu sei que talvez nem todos gostariam que fosse assim, mas infelizmente o tudo é para ontem, né? Então, eu acho assim, se tivesse eu numa empresa, se tivesse eu na consultoria como eu estou, ou mesmo numa associação, eu acho que, salvo raras exceções, tudo é para ontem, né? Então eu começo daí, né, Rafael? Eu acho que a pessoa, quase para qualquer profissão, tem que estar ligada em tudo, tem que estar antenada em tudo,
é quase um 24/7, né? Então, de novo, eu acho que para performar, como você está dizendo, você tem que estar. Por quê? Porque muitas vezes, como eu recebi hoje uma mensagem, alguém falando assim para mim, um cliente, acabei de me encontrar, o cliente, tá? Com o senador astronauta, todos sabemos quem é, né? O senador astronauta, ex-ministro e tal. Acabei de me encontrar com ele. O que eu devo falar? Ele perguntou às 15, né? Então ele devia estar no evento com a pessoa, nem sei onde foi. Mas se eu responder agora, por exemplo, o cara vai falar obrigado, né? Eu realmente, eu não estou dizendo que por isso eu não vou desligar do celular, mas eu estou dizendo. Então tem uma coisa que é isso. Eu acho que tem um outro elemento, Rafael, e você falou de algo interessante, soft skills. Eu nem vou partir muito para o hard skills, né? Porque o hard skills é algo que hoje já é meio que é quase como se fosse uma premissa, né? Então a pessoa já tem os hard skills, já fez lá o seu dever, já estudou as matérias que podem ser pertinentes a essa matéria do RIG, né? Seja ciências políticas, seja direito, seja economia, está antenada, está ligada em tudo. Então, em termos de soft skills, que eu vejo é isso, é também uma escuta atenta, né? Por que uma escuta atenta, Rafael? Porque muitas vezes você vai receber mais informações do que você vai ter que explicar. Então, em muitas reuniões, você vai ter que estar ali observando tudo que você está recebendo para depois, sim, desenhar a estratégia para conseguir o que o cliente está buscando. Então, acaba virando um pouco um jogo de xadrez, né? Por que o jogo de xadrez? Se eu mexer essa peça aqui, lá na frente pode ter consequências. Então, são coisas que podem acontecer só depois, né, que não vão acontecer naquele momento. O pedido, às vezes, não deve ser feito aqui, vai ter que ser feito acolá para tal. Então, tem que ter muita atenção, na minha opinião, no que vai se fazer e quando. Tá? Então, eu acho que esse é um segundo elemento que o cliente fica feliz. E eu acho que tem um terceiro, pelo menos nesse rig que a gente está conversando aqui, nesse bate-papo, que tem a ver com a imersão no negócio, né, Rafael? Seja no empregador, seja no sindicato, conforme foi falado, seja aí a consultoria, eu acho que a depender, se não é uma consultoria especializada num setor, vamos supor, tem um excelente amigo que faz só telecomunicações. Ele é um papa no tema. É por aí. Agora, ser um papa no tema num setor é uma coisa. E para você tentar entender de diversos, né? Então, eu acho que aí requer um pouco de estudo, né? Estudo, Rafael, porque ninguém nasce sabendo. Então, se eu estou atendendo dispositivos médicos, caminhões elétricos, modo de dizer, e algum outro setor, sucos, eu vou ter que entender um pouquinho de cada, porque senão eu corro riscos depois de ter problemas com o meu cliente. Eu acho que o cliente não gosta de perceber que você não está sabendo, e o empregador também, é isso que eu acho, entendeu, Rafael? Legal, e esse último ponto, esse da imersão no negócio, juntando com o que você falou antes, de que hard skills são um pressuposto, né? A pessoa já tem que trazer. Acho que essa imersão é muito mais essa capacidade de mergulhar em contextos diferentes e conseguir extrair as informações mais relevantes e organizá-las, entender prioridades, né? Exato. Por quê, Rafael? Aí eu tenho um ponto que eu venho exercendo razoavelmente, que é assim, para eu poder atingir aquilo que foi repetido aqui, falado, gerar valor, né, por meio de RIG, das interlocuções, né, dos planos e tal, na área de RIG, eu preciso saber minimamente o que vem sendo feito. Então, muitas vezes, eu peço para que seja aberto o plano de negócios, né? Então, quando a pessoa abre o seu plano de negócios, eu tenho mais chance de encaixar alguns dos produtos que a gente falou no início, tá certo? E aí, é lógico,
com as devidas ferramentas. Aí também entra um pouco do que o Inteligov faz. Toda a ciência que o Inteligov traz, né, como eu sou cliente, claro, me facilita nas entregas para o cliente, entende? Então, eu acho que é um pouco disso que faz sentido hoje para mim, entendeu, Rafael? Para um cliente de RIG. Claro, entendi perfeitamente. Até aproveitando, cruzar uma informação, hoje eu estava conversando com um amigo sobre um gráfico que aquele Simon Sinek fala em algum lugar, não lembro onde exatamente, mas ele está falando dos Navy SEALs e como eles acham os melhores, né, para integrar esse conjunto super capacitado, né? E ele fala de dois eixos, um de performance e um de confiança, né? Então a performance seria basicamente os hard skills e a confiança, pelo menos a minha interpretação, as soft skills. A performance é o que aquele cara faz e como você se sentiria confiante de entregar a sua vida a ele, né? O que ele consegue desempenhar e tal. E o eixo da confiança, na fala dele, pelo menos, seria não confiar sua vida, mas confiar seu dinheiro e sua mulher a ele, né? O que você acha, como ele cuidaria desses outros aspectos, né? Então, obviamente, ninguém quer contratar quem está aqui embaixo, que tem pouca performance e pouca confiança, e todo mundo quer quem tem muito dos dois. Claro. Mas entre alguém que tem muita performance e pouca confiança, e alguém que tem não tanta performance, mas muita confiança, às vezes a gente opta por esse aqui, né? A hora que você quer contratar, porque alguém que está lá pedindo o jogo, que está levantando a mão pedindo a bola, que está disposto a fazer parte. É muito interessante o que você traz, Rafael, é verdade. Eu não lembro desse quadro, gosto muito dele, eu não lembro desse quadrinho dele, mas faz todo sentido, porque esse produto, essa matéria, é muito da confiança, né, Rafael? Seja numa empresa, ou seja numa consultoria, seja no sindicato. A pessoa quer saber, porque muitas vezes isso aqui vai determinar muita coisa para frente, certo? Claro, perfeito. E performance é algo que você consegue desenvolver com mais facilidade, né, em menos tempo do que confiança. Mas, Tótaro, tremendo papo, voou aqui, estamos quase batendo na hora. Só que eu não posso também sair sem deixar algumas perguntas aqui para você. Que eu estou com tempo bom, viu, Rafael? Fica à vontade mesmo. Legal, bacana. Então, tem 3 perguntas aqui para a gente discutir. Eu vou começar, na verdade, com a última, que acho que tem um pouco mais de intersecção com o que a gente falou agora, que é do Lucas, falando o seguinte: fala, Tótaro, que prazer aprender com você. Como você vê o uso da inteligência artificial? Mais no sentido de entender suas reflexões sobre como isso impacta o RIG estratégico. Fantástico. Eu acho assim, muito obrigado, Lucas, pela questão. Eu vejo assim, e essa é motivo de conversas, não só com o Rafael que está aqui, né, que eu aprendo muito sobre esse tema, mas também com outros amigos. Eu acho assim, Lucas, o RIG no Brasil, ele está num momento, né? Eu vou falar do Brasil, que é aqui que eu estou inserido hoje, mas ele está num momento, assim, o Brasil é gigantesco, né? Ninguém tem dúvida que é um país ultracontinental, no sentido que o que acontece lá no norte é diferente do sul, do leste e do oeste. É um país muito grande em todos os sentidos. Então, colocando aí na média, eu diria, já tem gente como Rafael e seu time pensando nessa tecnologia de ponta, né, Lucas? Já tem gente ao mesmo tempo, e eu falo com dor no coração, praticando aquilo que se fazia em 1980, vamos dizer assim, em termos de RIG mesmo, né? A gente percebe que tem modelos old school, né? Uma escola antiga ainda que eu preferiria dizer que não existe mais, mas eu não vou mentir, porque eu acho não, a gente às vezes ouve histórias, eu estou há muito tempo envolvido com esse tema, então tem histórias de corrupção, a gente lê os jornais, infelizmente tem questões horríveis. Onde eu quero chegar com essa fala, né, que passa por inteligência artificial e vai até essas questões bem arcaicas, é assim, a inteligência artificial, ela também veio
para ficar, né? Essa é a opinião que eu tenho. E esse para ficar passa por uma sofisticação. Sofisticação do quê? Desde o acompanhamento total que uma ferramenta como o IntelliGov nos dá, até outras características que também tem no IntelliGov, que é um estudo das decisões mais apropriadas num determinado momento do Brasil, num determinado momento da política. Então, eu vejo assim, a inteligência artificial é algo que, para o bem, virá e já está chegando de uma forma cada vez mais retumbante, Lucas. E quem não estiver por dentro dela, vamos supor que a pessoa fala, não, aqui são relações, as relações estão comigo, eu que toco, eu que convivo com o senador, com o deputado, com a sociedade. Não consigo ver mais assim. Não acho que será mais assim. Acho que a tendência é cada vez menos ser substituída. E a gente já vê isso acontecer, né? Não só na área de HelpGov, em tudo. Então, é algo que não tem como deixar de lado. É isso que eu vejo. Obrigado, Tótaro. Acho que foi super claro. E nesse finalzinho aí que você falou de quem tem o networking, que muitas vezes concentrava essa área de RIG, né? Esses contatos, esse capital social era muito privatizado e levado pelo profissional como algo que ele levava de empresa em empresa, a própria organização acabava ficando sem esse asset das construções feitas, né, durante a gestão desse profissional. Eu acho que é algo que está mudando, às vezes muito graças à tecnologia também, que você consegue começar a ter um acervo de HelpGov que vai ficando com a organização, mas ainda é um papel relevante, né, do profissional de RIG, estabelecer contatos, cultivar esses contatos. E aqui na comunidade a gente tem muita gente em começo de carreira, que está começando a entrar na área. E aí a Juliana pergunta assim, quais são as melhores estratégias para estabelecer e fortalecer relacionamentos com autoridades governamentais e instituições, especialmente considerando a falta de experiência e contatos iniciais, né? Então, como começar a se relacionar, como começar a ser respeitado e ter esses contatos? O que você daria de dica aí, Tótaro? Perfeito, perfeito. E essas conversas, né, essa pergunta que a Juliana fez, né, Juliana, né, Rafa? Essa pergunta da Juliana é muito interessante, porque no nosso ecossistema Natura, obviamente, né, já passam e passarão muitas pessoas em início de carreira, né, estagiários ou não, e é sempre legal essa conversa, né? Por quê, Juliana e a todos? Eu acho assim, relação, né, as relações, é disso que a gente está falando aqui, tá? Não tenho a menor dúvida que é uma ciência, né? Ciência mesmo estudada por universidades, né? Então, eu vou desviar um pouco, mas vocês vão perceber que não é um desvio tão grande. Tem um curso lá em Harvard mesmo, que eu tive contato uma época, cujo título é Felicidade. Não sei se alguém já ouviu falar, mas né, o famoso curso Happiness. E esse curso de Happiness, ele é oriundo de um tema sobre psicologia positiva, né? Muito contestável por alguns, né? Já ouvi gente falar que é uma besteira e tal, mas psicologia positiva, e quem criou esse tema diz que não é o melhor, não é o mais apropriado, porque parece tudo muito bom, muito positivo, muito alegre, e não é por aí. Então você vai estudar muitas coisas na psicologia positiva, assim, gratidão, meditação, resiliência, garra, tem um montão de coisas que eu chamaria de vida, né? Mais do que psicologia positiva. Aonde eu quero chegar com isso e aonde isso se mistura com a pergunta da Juliana, que eu acho que é muito bem colocada. Eu defendo realmente que relacionamento é uma ciência, né? Então, se a gente parte dessa premissa que é uma ciência, não significa que eu vou usar todos os relacionamentos para ter um benefício. Não é isso. É uma ciência da vida. Se é da vida, quando eu estou me relacionando com a minha esposa ou com meu filho, eu tenho ali uma ciência, né?
é natural, mas é uma ciência. Por que é uma ciência? Eu acho que tem um ponto aqui que fala de que maneira, principalmente quem está iniciando na carreira, está se relacionando. Vamos falar do RIG, né? A Juliana tem que ir à Câmara dos Deputados, modo de dizer, para conversar com o assessor X, né, que trabalha com o deputado Y. Esse assessor X é alguém que, ao receber a Juliana, vai estar ali endereçando o pleito dela. A Juliana, isso é um trabalho de formiguinha, na minha opinião, né? Claro que não dá para fazer com todo mundo e a vida vai te levando para caminhos, né? Mas eu acho que essa construção, Juliana, ela tem que ser muito autêntica, né? No sentido que eu não sei se eu vou precisar daquele assessor ou não um dia de amanhã, mas eu estou aqui nesse momento, né? E não pense que eu estou falando aqui numa linha, não é uma linha, não tem religião, não tem nada. Eu estou tratando com a pessoa agora, eu tô mostrando para ela que eu sou alguém que eu respeito o trabalho dela. Então eu acho que começar a pontuar isso aos poucos, com muita clareza e muita humildade, é um caminho ótimo. Então, quando eu falo para o meu pessoal, né, e resumindo uma longa história, vamos construir os relacionamentos, é um pouco do que o Rafael falou. Quando um profissional sênior sai, ele leva tudo? Claro que não. Né? Claro que muita coisa está com o profissional sênior, mas por quê? Porque esse profissional, ele foi construindo. O que é o construindo? É aquela velha frase, foi jogando sementinha naquele relacionamento. Tem que ter interesse? Não, na minha opinião, não. Né? Você está indo, você está construindo, a vida está te levando. Então, é um conjunto de coisas, na minha opinião, que vão levando. É um trabalho árduo? É, mas dependendo do perfil, quem está nessa área, é da natureza, né, Juliana? Então, assim, fazer esse trabalho de formiguinha, para mim, né, trabalho de formiguinha é um tremendo de um prazer. Por quê? Porque no meio da jornada, Juliano, eu não estou dizendo que eu sou especial, tem um monte de coisa que eu acho um saco, mas eu tenho que fazer, mas no meio da jornada eu me deparo com quem? Pessoas super interessantes, né? Como eu já conheci um monte nos governos, né? Como eu já conheci o Rafael, modo de dizer, eu já conheci o Beltrano, fulano. Então, eu acho que tem a ver com isso. Eu sei que é muito, tá meio no campo do abstrato, mas eu acho que é essa dica que eu daria, sabe, Rafael? Um dia de cada vez, plantando Legal. as sementinhas com autenticidade, né? Perfeito, perfeito. E aproveitar a última, Tótoro, aproveitar da sua boa vontade aqui, que o Gabriel fez a primeira pergunta, ele nem está mais entre nós, no sentido de que saiu da live, teve algum problema, Claro. ainda acho que ainda está entre nós no sentido mais Se lato. Deus quiser, né? Exatamente. Mas ele fez uma pergunta aqui, que é o seguinte, bem ampla e acho que tem a ver bastante com conjuntura. Queria aproveitar sua experiência no ramo e perguntar a sua percepção sobre a mudança da relação entre os poderes executivo e legislativo ao longo do tempo e como essa variação afeta a defesa de interesses na esfera pública. Eu estava até conversando com o Gabriel outro dia e a gente falava sobre uma certa mudança que teve nesse presidencialismo de coalizão, né, que desde a época do Fernando Henrique, talvez até antes, funcionando muito com base na questão de divisão de cargos, né, e ocupação da máquina, que tem uma mudança nos últimos 4 anos que fica muito forte o controle do orçamento propriamente, nas emendas de relator, orçamento secreto, e que agora parece que se busca de novo uma acomodação, né? Tem a pressão para continuar nesse modelo de orçamento, mas também tem uma busca maior de cargos, parece que as coisas estão se ajeitando. Como que você vê isso e como isso impacta a vida do RIG, né, do profissional de RIG, esse relacionamento diferente entre executivo e legislativo? Sua visão, óbvio, ninguém tem resposta mágica, né? Claro. Eu acho assim, respondendo ao Gabriel, né, eu vejo assim, a cada mudança de governo, a gente acaba passando por mudanças de pessoas, né? Os nossos interlocutores, aí falando exclusivamente do Helgov. E o exemplo que ele traz não é diferente. Já vem mudando há bastante tempo.
Eu acho que, dependendo de onde estávamos e onde estamos, pode ser positivo, sim. Por quê? Porque você tem formas de ser cada vez mais analítico, né? Então, o momento lá atrás, que era de uma maneira, né, principalmente com o Fernando Henrique, que hoje está de uma outra forma, eu acho que a sociedade está olhando mais de perto tudo isso que está acontecendo. Então, eu vejo como positiva a mudança nesse sentido. E aí eu emendo com uma outra pergunta. As questões que envolvem desde inteligência artificial até os detalhes que são feitos para se atingir alguns objetivos com RIG, hoje eles estão mais transparentes para todos. Isso eu vejo como positivo, entende? Respondendo ao Gabriel, Rafael. Então, assim, tem uns pontos que são complexos demais, porque são mudanças que muitas vezes têm uma guerra interna entre os poderes, isso é terrível, mas eu não vejo como algo impossível de lidar, entende? Eu acho que tem oportunidades para todos nessa linha, assim que eu vejo, Rafael. Perfeito, ótimo, concordo bastante também. Essa maior visibilidade acaba ajudando o profissional de RIG, muito embora esses conflitos criem problemas, mas são problemas também que a gente não tem muito controle. Né? Claro, exatamente isso. Como atuar. Perfeito, Tótaro. Nossa, queria agradecer, acho que foi uma das lives mais interessantes que a gente teve aqui, bastante assunto bom rolando, e óbvio isso se deve muito ao convidado, as boas perguntas que fizeram também. E te agradecer imensamente, e se você quiser deixar algum recado final aí para o pessoal, e nos vemos numa próxima, com certeza. Com o maior prazer. Não, eu também agradeço demais, Rafael, como eu disse no início, sou fã de carteirinha de tudo que você vem construindo no Inteligov, muito obrigado, não à toa que eu sou um cliente, lógico. Diria que estou totalmente à disposição, juntos, e eu acho que o gerar valor passa por um Brasil melhor, né? Então, a missão que a gente tem na Toro de gerar valor tem muito a ver com isso, né? Que é termos um país melhor para as futuras gerações. Então, quando eu falei, porque pode parecer um pouco, né, principalmente para quem está começando, o cara fala de gerar valor, parece que é dinheiro, mas não é isso. Nós estamos dizendo de um ambiente de negócios melhor, algo que seja mais factível para todos. Então, acho que é só esse o recado final, para não parecer que eu estou falando tanto de valor, mas é valor nesse sentido, tá, Rafael? Pô, que legal, Tótaro. Eu te conheço, eu sei disso, mas bom esclarecer. Mas, e como diria o Tom Jobim, se todos fossem iguais a você. Muito tá bom. Muito obrigado, viu? E uma boa noite, Aninha, com você para os encerramentos. Obrigado. Um abraço a todo mundo. Obrigado. Maravilha, gente. Nossa, eu que agradeço por esse bate-papo aqui, super rico, né? Super enriquecedor. E agradeço a todo mundo que ficou com a gente aqui até o final. Muito obrigada pela participação de todos. E essa semana a gente ainda vai ter algumas novidades aqui na comunidade. A gente também vai lançar aqui mais algumas datas de algumas outras apresentações, outros eventos. Então fiquem ligados, porque logo a gente vai trazer esses spoilers aí do que vem pela frente. Mais uma vez, muito obrigado, Tótaro, obrigado, Rafael, e até a próxima, gente. Muito boa noite aí para todo mundo.